Boa noite a todos. Jesus nos ampare. Nossa gratidão a Deus e a Jesus pela bendita oportunidade que nos concede de aqui estarmos reunidos em seu nome para o estudo, para o aprendizado. Nas nossas preces de hoje, peçamos a Deus e a Jesus por todos os necessitados de amparo e assistência, e também por aqueles que conhecemos, que sejam familiares, amigos, aqueles que sabemos necessitados de vibrações amorosas e do amparo de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Que assim seja, Pai. Ivone do Amaral Pereira, sob o pseudônimo de Frederico Francisco, entre os anos de 1960 e 1980, publicou no Mensário Reformador artigos de excelente conteúdo doutrinário, substanciosos que esclarecem. São artigos inspirados por espíritos superiores e na experiência da própria médium, seja do ponto de vista da prática do espiritismo, seja do ponto de vista do seu conhecimento da vida e da alma humana. São lições atuais, de validade duradoura, permanentes, e que podemos aplicar em nossa conduta diária, que encontramos no livro A Luz do Consolador. Então, esses artigos, foram editados neste livro. E foi feita uma pergunta a Ivone sobre a prece. Seria certo fazer preces por alguém em particular? Então vamos ver como que ela inicia aqui, preces especiais. Um amigo pergunta se é lícito nomear alguém por quem mais particularmente nos interessamos durante os nossos serviços de preces, suplicando para ele o socorro espiritual ou material do alto. Isso porque esse amigo algumas vezes tem ouvido opiniões de adeptos do espiritismo de que não se devem proferir preces particulares por ninguém, seja encarnado ou desencarnado, mas sim preces gerais, englobando todas as criaturas na mesma súplica, sem preferências por este ou por aquele necessitado. Não resta dúvida de que a opinião dos citados adeptos é respeitável e não podemos censurá-la. Continuando então, Ivone. Ela poderá mesmo encerrar um princípio universalista, uma tendência de proteção à generalidade, sem privilégios indevidos. Não obstante, poderemos meditar sobre a questão, examinar fatos favoráveis ou contrários a essa pretensão, compará-la com a pretensão contrária, isto é, a que admite, além das preces gerais, também as particulares, para os casos especiais. Observamos de que lado existirá mais lógica e, sobretudo, mais espírito de amor e fraternidade, e então decidimos por nós mesmos. Acima de tudo, o fato parece pertencer ao plano do livre-arbítrio de cada um, ou a uma opinião particular. Ninguém errará pelo fato de somente orar de modo geral pelos necessitados, como ninguém errará se além de assim orar, isto é, por todos, em geral, nomear em suas súplicas o doente fulano, pelo qual se interessa, ou o sofredor beltrano, cujas dores também desejará aliviar. É questão de foro íntimo, de intensidade de sentimento, de desejo de servir a este ou aquele, que em nossa presença esteja sofrendo. Se examinarmos as instruções concedidas pelos espíritos superiores
vamos encontrar autorização e incentivo para orarmos de forma especial por aqueles por quem mais de perto nos interessamos. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, ao capítulo 28, que trata amplamente do assunto. Vemos então, no final do primeiro parágrafo, a seguinte divisão de preces. Então, no capítulo 28, Ivone coloca aqui as divisões, né, que Kardec organizou. A primeira divisão são preces gerais. Na segunda, preces por aquele mesmo que ora, então por nós mesmos, quando oramos. Prece pelos vivos, ou então por outros. Preces pelos mortos, aqueles que já desencarnaram. Preces especiais pelos enfermos e obsidiados. E na terceira divisão, magnífico prefácio da prece por alguém que esteja em aflição é uma autorização, mesmo comovente, para que oremos por um amigo, um simples conhecido, qualquer pessoa que nos rogue consolo ou ajuda, etc., no momento de dor. Estas são as últimas observações do citado prefácio. Então, vendo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, tem o prefácio e Ivone vai colocar o final desse prefácio. Mas nós vamos ler todo o prefácio. Se é conveniente ao aflito que a sua prova prossiga, o nosso pedido não a abreviará. Mas seria falta de piedade o abandonarmos alegando que a nossa prece não será ouvida. Além disso, mesmo que a prova não seja interrompida, podemos obter alguma consolação que lhe minore o sofrimento. O que é realmente útil para quem suporta uma prova é a coragem e a resignação, sem as quais o que ele passa não lhe trará resultados, pois que terá de passar novamente por ela. É para esse objetivo, portanto, que devemos dirigir os nossos esforços, seja pedindo aos bons espíritos em seu favor, seja levantando-lhe o moral através de conselhos e encorajamento, seja, enfim, assistindo-o materialmente, se isso for possível. A prece, nesse caso, pode ainda ter um efeito direto, descarregando ao aflito uma corrente fluídica que lhe forneça o ânimo, que fortaleça o ânimo. Então foi esse trecho que Ivone Pereira colocou, né? A prece, nesse caso, pode também ter efeito direto, dirigindo sobre a pessoa por quem é feita uma corrente fluídica, com o intento de fortalecer o moral. E a seguir, então, vem a prece em favor daquela pessoa. E a prece é a seguinte: meu Deus de infinita bondade, dignai-vos abrandar a amargura da situação de fulano, se assim for da vossa vontade. Bons espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu vos peço assistência para as suas aflições. Se no seu próprio benefício elas não podem ser diminuídas, fazei-lhe compreender que elas são necessárias ao seu adiantamento. Dai-lhe a confiança em Deus e no futuro, que as tornará menos amargas. Dai-lhe também a força de não sucumbir ao desespero, o que lhe faria perder os benefícios e tornaria sua situação futura ainda mais penosa. Revertei o meu pensamento para ela, e que assim eu possa ajudá-lo. Então, revertei o meu pensamento para ele e que assim eu possa ajudá-lo a sustentar a coragem necessária. Esta prece, claro que não vamos decorar, mas podemos tirar a essência. Nos ajudam a formular os nossos pensamentos na hora de fazermos a nossa prece. Ivone ainda cita o capítulo 27 do Evangelho, onde encontraremos amplas explicações quanto à eficácia e o valor da prece sobre aquele por quem se ora. E se a prece exerce ação beneficente magnética, como que terapêutica, com os fluidos que transmite,
Parece-nos que será falta de caridade deixarmos de orar particularizando fulano ou Beltrano somente pelo formalismo de não desejarmos orar por ninguém em particular e sim de modo coletivo. Consultando o capítulo 27 do Evangelho, que fala sobre a ação da prece e a transmissão do pensamento, Kardec explica que assim como na Terra estamos envolvidos pela atmosfera, todos os seres encarnados e desencarnados estão mergulhados no fluido universal, que preenche o espaço. E como o ar é o veículo do som, esse fluido universal é o veículo do pensamento. Esse fluido é impulsionado pela vontade, e assim a prece estabelece uma corrente fluídica e é ouvida pelos espíritos onde quer que eles se encontrem. A prece está sempre sujeita à vontade de Deus e às suas leis. E a explicação no capítulo continua, e nós vamos ver agora o que Ivone coloca aqui sobre Jesus, que também Jesus orou, particularizando. Então ela coloca assim: próprio Jesus orou ao Pai, particularizando os seus discípulos. O capítulo 17 de São João é das mais belas e tocantes páginas de todo o Novo Testamento, e é consolador recordarmos, de vez em quando, as amorosas expressões do Senhor orando por seus discípulos. Então, no capítulo 17 do Evangelho de João, versículos 9, 11, 15 e 17, Jesus orando: por eles é que eu rogo. Eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, porque são teus. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que eles sejam um, assim como também nós. Eu não peço que os tires do mundo, mas sim que os guardes do mal. Santifica-os na verdade. A tua verdade é a verdade. A tua palavra é a verdade. Aliás, o fato de particularizarmos uma prece pelo nosso irmão sofredor não exclui a oração geral, onde todos os sofredores da terra e do espaço serão igualmente lembrados com idêntico interesse e idêntico amor. E nós também podemos nos lembrar de uma situação no livro Dramas da Obsessão, que o próprio Bezerra de Menezes relata através da Ivone Pereira, a situação de um parto difícil, onde a mãe corria o risco de perder a vida, o qual ela teria que continuar aqui na sua prova, então precisava de ajuda. Foi no período do ano 1910, quando a medicina ainda não tinha tantos avanços quanto vemos hoje. E Bezerra de Menezes então nos conta: encontrava-me então em certa reunião muito solene do espaço, durante a qual se prestava culto ao Criador, com os pensamentos conjugados em preces e os corações dilatados em haustos de vibrações amorosas, em busca de suas bênçãos protetoras, a prol dos nossos espíritos necessitados de inspiração para o desdobramento dos serviços que nos estavam afetos. De súbito, porém, quando mais dúlcida era a minha elevação mental no enternecimento da oração, definiu-se em meu ser um estremecimento forte, como se vigoroso contato elétrico comunicasse às minhas sutilezas de compreensão uma ordem provinda de superiores camadas hierárquicas e um doce murmúrio mavioso, como o alento das almas santas em orações augustas ao Deus de amor e de bondade, sussurrou a minha mente muito atenta. Então ele estava em prece e ele sentiu como um contato elétrico, né? Percebeu ali os pensamentos, né? A mente, que era dado a ele um endereço, né? E dizia mais:
é uma pobre alma delinquente de um passado de infrações graves dentro do mesmo círculo de responsabilidade, a qual, agora arrependida, entra num grande e doloroso resgate para apaziguamento da consciência ainda conturbada pelos ecos do pretérito. Será necessário socorrê-la para que não sucumba antes da época prevista pela lei, porquanto sucumbir agora absolutamente não convirá aos seus interesses espirituais. Clama pela intervenção dos poderes celestes no melindroso momento de brados de oração fervorosa, um coração singelo e obediente a Deus, sob os auspícios de Antônio de Pádua, servo de Jesus Nazareno, e que junto da enferma se encontra. Então, uma alma, né, fazendo a oração fervorosa, pedindo a Santo Antônio de Pádua por aquela que estava ali, em parto, né, um parto muito difícil. E continua: tu, Adolfo, és médico e és cristão, necessitas do trabalho honroso do amor ao próximo para a edificação do teu espírito à face de Deus. Vai, pois, atende ao aflito chamamento, socorre a pobre alma pecadora que se arrependeu e deseja ressurgir para o dever. Vai, Antônio de Pádua velará por ti e por ela em nome do Mestre Nazareno. E que o Criador vos envolva a todos na sua paternal clemência. Temos aqui uma amiga, né, a vizinha Sara, orando por Angelita naquela hora tão dolorosa. Então, uma prece particular que foi atendida imediatamente, foi atendida ali pelo alto, instantaneamente. Quando Bezerra chega ali, ainda encontra Sara em oração. Então, Sara, orando pela amiga Angelita, esta prece foi até Santo Antônio de Pádua, a quem ela pedia fervorosamente. Antônio de Pádua, imediatamente, ao receber aquele apelo, convoca Dr. Bezerra de Menezes para vir auxiliar ao médico que estava ali fazendo o parto. E chega então, né, e encontra a amiga ainda em oração. Vejam o atendimento instantâneo da prece fervorosa por alguém que precisa de ajuda. No Livro dos Espíritos, na questão 662, também foi perguntado: pode-se orar utilmente pelos outros? A resposta a Kardec: o espírito daquele que ora está agindo pela vontade de fazer o bem. Pela prece, atrai a ele os bons espíritos que se associam ao bem que deseja fazer. E Kardec coloca uma observação: possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corpórea. A prece por outros é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar os bons espíritos em auxílio daqueles por quem pedimos, a fim de que lhes sugerirem bons pensamentos e lhe darem a força necessária para o corpo e a alma. Mas ainda nesse caso, a prece do coração é tudo, e a dos lábios não é nada. Ivone Pereira continua falando em seu artigo quantos benefícios, quantos resultados excelentes quando se ora ali pelo obsessor ou o obsidiado. Quantos enfermos ficam aliviados após as nossas súplicas a Deus por eles. Quantas situações dramáticas do próximo são suavizadas sob o ardor das nossas rogativas ao alto em seu benefício, através da prece especialmente feita por ele. E ela termina dizendo que cada um que ore conforme o próprio sentimento e a própria convicção a respeito da prece. Aquele que se nega a fazer uma prece particular, orando ali no geral por todos, também respeite, O que é importante é orar com amor e sinceridade, porque ambos estarão servindo ao próximo.
Encerrando, Ivone diz que Allan Kardec é o mestre que nos instrui sobre o assunto e que continuemos a nos instruir com ele, porque bem credenciado para tal missão ele continua sendo. Que Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Vamos então dar continuidade à conferência de Divaldo Franco sobre a vida de Maria de Magdala, em que ele se baseia em narrativas evangélicas, em histórias do passado da humanidade e na opinião de espíritos nobres com os quais manteve contato. Maria, então, tinha ido ao encontro de Jesus na casa de Simão Pedro, como vimos. Ó Senhor, se tu me conheces, tu sabes da minha desgraça. Maria, não te preocupes com isso, mas a minha vida é um flagelo, não tenho razão para viver. Ah, sempre temos razão para viver. Mas, Senhor, eu vivo em um bordel. Um bordel também é um lar, Maria, e todos têm direito a um lar. No entanto, no bordel, eu sou a mercadoria. De fato, seria preferível que, em lugar de estares exposta, tu estivesses composta. Que, em vez dos homens te procurarem para o comércio da ilusão, tu te transformasses em uma realidade de paz. Eu sou uma dama da ilusão, eu sou toda a podridão. Ó Maria, todas as experiências da vida são sempre transitórias. Tu nunca viste os muros velhos e abandonados, enegrecidos pelo tempo quando chegam as brisas da primavera risonha? Eles reverdecem e desabrocham suavemente em flores miúdas. Tu nunca viste os pântanos, sob o carinho da drenagem, transformarem-se em jardins de beleza incomparável? Tu nunca viste o deserto trabalhado com ternura converter-se em pomar generoso? Assim é todo aquele que se acerca do reino de Deus. Não digas que tu és uma pessoa condenada ao sofrimento e à dor, porque para o coração de meu Pai todas as criaturas merecem amor. Que deverei fazer então, Senhor? Deverás amar. Ah, pobre de mim, tenho sido usada e odeio. Estive com muitos homens em meu leito e nunca encontrei o amor. Não, Maria, não me refiro a esse tipo de amor. Deverás amar os teus filhos. Filhos? Mas eu não os possuo. Sou uma mulher infeliz. Tive o ventre varado 1000 vezes e nunca tive a honra de ser mãe. Não me refiro a esse tipo de maternidade. A mulher que tem um filho possui certamente um dever para com ele. Contudo, há mulheres que geram a vida no próprio ventre e que matam seus filhos ao nascerem. Há outras que abandonam suas crianças para morrerem na estrada, o que as serpentes não fazem. Quando te digo que ames os teus filhos, eu não me refiro aos filhos da tua própria carne. Desejo referir-me ao amor entre os filhos que não têm mães e as mães que não têm filhos, quais aquelas mulheres que fizeram a mesma opção que tu elegeste e que se encontram envolvidas com o equívoco a que se entregam. Ama essas mulheres que são desprezadas, que sofrem perseguição e são amaldiçoadas, já que elas vendem o corpo e a alma e não contam com ninguém. Lembra-te dos pequeninos que foram abandonados e necessitam de carinho, que têm sede de ternura. Esses é que serão teus filhos. Torna-te mãe de todos eles.
Amar o filho da própria carne é um dever imposto pela vida, mas amar aquele que é de outra carne é uma oferta do amor de Deus. Por isso, quando eu te digo que ames aos que não têm amor, é para que o muro velho dos teus desencantos reverdeça e desabrochem as flores da tua afetividade que estão esmagadas na tristeza. Mestre, eu quero seguir-te. Sim, Maria, mas é necessário um grande sacrifício para me seguires. Somente recebe um grande prêmio quem faz um elevado investimento. Se desejas seguir-me, terás que renunciar a todas as coisas da terra para desfrutares das excelências daquelas que são de Deus. Senhor, eu te darei a minha vida, hoje, se necessário. Ele meneou a cabeça e respondeu-lhe: Eu aceito. Não agora, Maria. É muito cedo. É muito fácil dar a vida sem que isso represente o cumprimento de um compromisso maior. Morrer é simples, significa apenas a falta de ar no peito e o trânsito para outra realidade. Se pretendes dar-me a tua vida, eu irei pedi-la, não para uma morte repentina e vã, mas para uma demorada agonia. Morrerás a cada dia, em todas as noites, a cada hora e em todo lugar, exemplificando a renúncia, a abnegação e a coragem diante do sofrimento. Esta é a morte mais difícil e é exatamente a que te peço. Eu te conheço desde muito antes e espero que estejas comigo muito depois de agora. Vai, Maria. Um dia eu te tomarei a alma em minhas mãos. Um dia que não está muito perto, mas também não está muito longe, eu te pedirei a vida. E calou-se após esta última frase. Ela compreendeu que o diálogo estava encerrado e ergueu-se cambaleante, saindo do recinto sem dar-lhe as costas. Ela se retirou do recinto absolutamente fascinada. As lágrimas que lhe escorriam dos olhos não eram de dor, mas de felicidade. Pela primeira vez um homem não lhe pediu nada. Pela primeira vez um olhar suave penetrou-a, dulcificando-lhe o coração atormentado. Quando estava na praia, olhou para trás e notou que o retângulo prateado de luar ainda iluminava a sala. Pôde vê-lo, movendo os lábios, como quem desejava dizer-lhe uma última palavra. Devido à distância, ela não conseguiria escutar, mas ouviu na acústica do coração quando o mestre balbuciou: Eu estarei contigo. Sacrifica-te e ama, a fim de que possas passar pela porta estreita. Não temas e creias sempre. Vá em paz. Ela desejou gritar. O amor a plenificava pela primeira vez, e ela sentia no corpo o êxtase da sua presença, trazendo na alma uma sintonia que não era possível expressar. Entrou correndo na barca, retirou o manto do rosto e recebeu a carícia da noite. Enquanto no alto lucilavam as estrelas, as eternas sentinelas do cosmos. O remador levou-a cuidadosamente de volta ao lar. É importante notarmos que Jesus não condenou nem absolveu a jovem de Magdala. Ele deixou o problema nas suas mãos, pois o drama pertencia exclusivamente a ela. Afinal, o problema do equívoco não é de quem o vê, mas de quem o traz na intimidade. O problema do conflito não é nosso, é daquele que se torna o protagonista da situação conflitiva.
Não temos o direito de condenar ou aplaudir. A nossa obrigação é apenas de auxiliar, oferecendo bálsamo que suaviza o sofrimento. Quando retornou ao lar, Maria mandou iluminar a casa, abrir as janelas e retirar as pesadas cortinas, recolhendo-se logo em seguida aos seus aposentos. No dia seguinte, Magdala estava empolvorosa, pois a meretriz parecia haver enlouquecido. Chamou os mendigos, os loucos, os leprosos, e com todos eles repartiu o que possuía. Atirava pelas janelas joias, peças de tecidos nobres, alimentos, objetos de arte e vasos de perfumes. A dona da casa doou tudo o que pôde, libertou os servos e as servas que lhes deu carta de alforria. Quando terminou de se desfazer dos seus bens, ela declarou em voz alta: esta casa agora pertence àqueles que não têm um teto para morar. Todos na vila comentavam que não se poderia esperar outra coisa de uma louca, uma endemoniada, e a insensatez humana, nas suas objurgatórias de impiedade, comentava em tom irônico, até que ela demorou para se entregar de vez à loucura. A convertida de Magdala reservou para si apenas 2 lembranças. Abriu uma velha arca, atirou pela janela as peças de seda e de veludo que estavam guardadas e retirou um vestido raro de tecido bem trabalhado, semelhante a um calamaço, que ela usou no primeiro dia em que foi imaculada no bordel. Maria havia guardado a roupa como uma recordação da sua pureza inicial. Depois pegou um vaso de alabastro, no qual estava um perfume de nardo dos mais refinados e caros, que era a lembrança de sua mãe. Decidida a sepultar de vez aquela etapa da sua vida, vestiu-se com o traje retirado do baú, segurou o vaso e saiu, desaparecendo dos olhos da cidade. A partir desse dia, ao cair da tarde, nas praias de Magdala, Dalmanuta e Cafarnaum, ou nas terras de Corazim, onde quer que Jesus estivesse ensinando o Evangelho, no meio de uma multidão esfaimada, doente e marcada pela miséria, estava uma mulher muito bela que acompanhava o Nazareno. Era Maria, a ex-meretriz de Magdala, uma jovem de olhar transparente e de cor festuante, fascinada pelo Mestre e por suas inigualáveis demonstrações de amor à humanidade. Nessa época, havia um homem que gostava de oferecer banquetes para se exibir. Chamava-se Simão. Era rico, mas sem nenhuma relevância de tecido social. Por isso ele realizava banquetes para satisfazer o seu caráter esnobe. Era um fariseu, portanto, era pusilânime, conforme costumavam ser os fariseus. Preocupava-se com a limpeza de fora, mas não se dedicava à limpeza de dentro. Toda a personalidade expressiva que passava pela região, ele convidava para um banquete. Na atualidade, diz Divaldo, é muito comum esse tipo de comportamento social leviano. Um grande contingente de pessoas sem projeção de relevo manipula as circunstâncias para brilhar com a luz dos outros. Por isso, sabendo da presença e da importância de Jesus, que era muito disputado em cada cidade por onde passava, Simão o convidou para ir à sua casa farisaica. E, para surpresa geral, o mestre Celso, que era comedido, aceitou a proposta. O convite foi formulado naquela mesma semana em que Maria de Magdala resolvera reconstruir por completo a sua vida. A notícia correu por toda a região, mas é evidente que ela estava caracterizada
pelo escândalo e pela maledicência, e as vozes da intolerância ecoavam aos quatro ventos. Como pode um profeta ir à casa de um pecador? Como pode um homem santo ir à residência de um insensato e perverso que se compraz nutrindo-se da miséria e dos restos cadavéricos do povo, como um verdadeiro abutre? Maria também soube que a visita iria ocorrer em poucos dias. Simão residia em uma vila de beleza extraordinária, localizada nos arredores da cidade, entre laranjeiras exuberantes. No dia estabelecido, abençoado pelo sol, no mês de Kislev, Jesus, Pedro e João caminharam pela estrada poeirente cercada de árvores frondosas, dirigindo-se à casa de Simão. O anfitrião, que estava à porta, em um maravilhoso alpendre de mármore, recebeu os visitantes festivamente, ao lado de vários amigos igualmente detentores de grande fortuna. Alguns instrumentalistas recepcionavam-nos com música suave. Simão estava vestido com uma roupa especial, a indumentária branca debruada de azul. Curvando o tronco em uma pretensa atitude de reverência, solicitou que todos se dirigissem à sala de refeições. A mansão encontrava-se especialmente preparada para o evento. Ali estavam as personalidades mais exóticas da frivolidade: fariseus, saduceus, centuriões e outros desses indivíduos ociosos que apreciam momentos rutilantes da vida social. Jesus foi convidado a deitar-se em uma mesa baixa, um triclínio. A primeira parte da refeição era composta por alimentos defumados, peixes, aves, carnes de cabritos e outros pratos semelhantes. Logo depois foram servidos frutos secos do deserto, tâmaras, azeitonas e outros, vinho e mais alguns pratos da culinária nobre da época. Jesus, alimentando-se de forma comedida, detinha-se em uma ou outra fruta ou em peixes defumados. Ao fundo ouviam-se os batuques surdos, os pandeiros, as flautas e os címbalos. Também havia algumas mulheres seminuas que contorciam seus belos corpos de forma sedutora no intuito de agradar os convidados. Uma bailarina especializada em dança do ventre apareceu repentinamente no centro da sala, dançando uma música sensual e despindo-se dos 7 véus com os quais se apresentava. Os tambores, as melodias, o ritmo sensual. Tudo convidava para uma tarde de orgia. Simão, por ser o dono da casa, sentou-se em uma cadeira mais alta e olhava Jesus com desconfiança, interrogando-se intimamente: será que ele é mesmo profeta? Eu devo amá-lo ou detestá-lo? Porém, havia nele algo que se exteriorizava, penetrante e profundo, e que cativava o anfitrião. Sentia sua atração magnética, mas pensava: ele é muito importante para seguir a hipocrisia do povo e as superstições da massa. A refeição transcorria em um silêncio algo desagradável. De repente, escutou-se um vozerio, reclamações, uma agitação estranha. Os tambores e os outros instrumentos silenciaram. Assustado, Simão levantou-se para ver o que estava acontecendo na direção da porta de entrada. Ele viu os servos correrem desordenadamente para segurar uma mulher que chegou sem ser convidada, com a cabeleira desgrenhada e o olhar brilhante. A visitante imprevista havia segurado as saias e adentrado a sala. Depois de haver penetrado no recinto, ela olhou em volta do ambiente, correu e ajoelhou-se ao lado do divã em que Jesus estava. Na presença do mestre, Maria começou a chorar, passando a acariciar os pés do Nazareno cobertos de pó.
enquanto as lágrimas se derramavam abundantemente sobre eles. Constrangida, ela as enxugou com seus longos cabelos. Em seguida, abriu o vaso de alabastro que conduzia, retirou o perfume e o colocou delicadamente nos pés do Galileu, repetindo o gesto de enxugá-los com os próprios cabelos. E o mestre permaneceu impassível, como se aguardasse o desdobrar dos acontecimentos. Simão reconheceu a mulher. Era a meretriz, todos a conheciam. Ele olhou para os servos e fez um sinal para expulsá-la, já que ela estava maculando a sua casa. Quando os servos robustos se aproximavam, ela olhou para Simão desafiadoramente e lhe gritou: "Os infelizes não têm mais nada a perder." Naquele momento, ela o ameaçou com a expressão do olhar. Afinal, Simão também era seu cliente. Era um homem hipócrita que recomendava boa conduta, mas permanecia explorando a miséria do semelhante. Pregava a necessidade da justiça e mantinha-se como uma pessoa ingrata. Proclamava a virtude, mas cultivava uma vida devassa. Publicamente ele se dizia contra a prostituição, porém às ocultas ele saciava-se com mulheres que haviam caído no fosso escuro do comércio do prazer. Portanto, ele era ao mesmo tempo prostituidor e prostituto. E Maria estava preparada para aquele enfrentamento moral, o que a fez olhá-lo com a ousadia daqueles que já perderam tudo, menos a coragem de viver. Temendo o escândalo, em um ato de extrema covardia moral, o rico fariseu deu um sinal para que os servos recuassem, deixando-a livre para manifestar-se. Maria continuava chorando e lavando os pés de Jesus. Simão, como fazem os hipócritas, não podendo expulsar a meretriz que o conhecia, descarregava sua ira em Jesus. Em meio a outros que não conseguiam esconder a insatisfação, o velho fariseu resmungava: "Este homem é um mistificador, não é profeta. Se fosse um profeta genuíno, saberia que tipo de mulher está lavando os seus pés nesse instante. É um impostor, pois permite que esta mulher imunda enxovalhe a minha casa, denegrindo a imagem da minha família." Judas Iscariotes, que chegara ao banquete depois, vendo a mulher derramar o precioso bálsamo, começou a pensar: que desperdício! Poderiam vender este perfume por um bom preço e oferecer o dinheiro aos pobres. Captando-lhe telepaticamente o pensamento, o homem de Nazaré olhou para Judas, o ambicioso, e esclareceu: "Filho de Queriote, é verdade que esse perfume poderia ser vendido para darmos o dinheiro aos pobres, mas os pobres vós sempre os tereis. Quanto a mim, nem sempre. Esta mulher me embalsama por antecipação. Ela parece que prevê o dia da minha morte e traz um unguento para conservar o meu corpo." A ira de Simão era tão intensa que ele estava a ponto de ter um colapso orgânico. Nesse momento, Jesus olhou para as pessoas que estavam estarrecidas com os acontecimentos. Logo depois sorriu calmamente e iniciou um diálogo com o anfitrião. "Simão, eu sei que tu és um hábil negociador." "Oh, não é tanto, Senhor." É curioso como as pessoas levianas, diz Divaldo, apreciam palavras elogiosas. E como Simão era venal, de imediato mudou de postura psicológica e procurou aparentar uma grande receptividade à proposta de Jesus. O mestre continuou: "Como tu és um homem próspero, eu gostaria de propor-te uma questão." "Pois não, mestre." Todos pararam e o doce Galileu formulou a seguinte parábola: Havia um homem que possuía 2 devedores. Um deles devia-lhe uma alta soma, 500 dinheiros,
enquanto o outro devia-lhe uma importância quase insignificante, 50 dinheiros. Como ambos não lhe podiam pagar, ele perdoou aos dois. Eu te pergunto, qual aquele que mais amou o homem complacente? Simão sorriu, acreditando que facilmente daria a resposta correta, pois era muito astuto. A resposta é óbvia, Senhor. Aquele que mais amou o homem generoso foi o devedor que necessitava ressarcir uma maior soma em dinheiro. Aquele estava mais comprometido ao ser perdoado, amou-o com mais intensidade. É verdade, Simão, disseste bem. Quando eu cheguei à tua casa, não me deste o ósculo na face que a lei prescreve para os convidados. Esta mulher pôs-se a beijar-me os pés desde que chegou. Tu não me deste uma bacia para lavar as mãos e o rosto, nem me ofereceste uma toalha alva de linho para que eu enxugasse o suor que trago das estradas. Mas ela lava-me os pés cansados, com o bálsamo e com lágrimas, enxugando-os com os seus cabelos. O sublime amigo olhou com ternura para Maria e complementou: Vai, mulher, por muito amares, os teus pecados são perdoados. Vá em paz. No momento ficaremos por aqui. Depois continuaremos no próximo encontro e sentindo essas dúlcidas vibrações que acontecem quando nos ligamos a Jesus, buscando lá nas terras distantes, nos transportando no tempo e trazendo-o ao coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Tenhamos uma noite de paz.